Foi muito difícil fazer um iceberg de Zumbi Tsunami. O jogo é um clássico, divertido, porém sem muita coisa para falar. Mas com muito esforço, pesquisas e muitas horas jogando, eu consegui fazer 4 camadas originais mostrando tudo de mais bizarro que existe nesse jogo. Eu conto de verdade com o apoio de cada um de vocês e, sem mais enrolação, vamos lá começar. Camada 1. Zumbi ou alien? Um dos maiores questionamentos que eu sempre tive desde que eu jogava esse jogo quando eu era pequeno é se essas criaturinhas que controlamos no jogo são, na verdade, zumbis ou aliens. Eu sei que o título do jogo já responde essa dúvida, falando logo de cara que eles são, na verdade, zumbis. Mas, galera, tem muitas e muitas coisas no jogo que faz a gente repensar várias vezes se eles são mesmo zumbis ou alienígenas. Eu acho que a maior de todas, com certeza, é o power-up do UFO, né? Que, como vocês sabem aí na cultura popular de alienígenas, o UFO é uma nave espacial dos alienígenas, então eu fico nessa dúvida por causa dessas contradições aí que o jogo fica dando toda hora na nossa cara. Outra evidência também que sempre me deixava nessa dúvida é também o power-up do Gigante Z. Eu sei que Gigante Z já diz praticamente que é um Gigante Z, Gigante Zumbi, mas galera, a aparência dele me incomodava muito porque ele parecia tudo menos do zumbi, sério. Eu acho que mais voltado para alienígena ele era mais puxado, já que ele tinha vários olhos, mãos de tentáculos e também soltava laser pelos olhos também. Baseado em todas as evidências do jogo, o jogo dá mais sinais que eles são na verdade zumbis, mas é aquilo, né galera? Sempre vai ter aquelas contradições para a gente ficar naquela dúvida se eles são realmente zumbis ou então alienígenas. Mas se vocês quiserem que eu mostre mais evidências de eles são zumbis ou alienígenas, eu fiz esse vídeo aqui mostrando todas elas e também falando uma teoria sobre o que eu acho do que eles são de verdade. Pílula azul e vermelha. Eu posso dizer que esses dois objetos são, assim, considerados pelo menos por mim um dos mais raros do jogo. Eu, na verdade, não sei qual é o objeto mais raro do jogo, mas para mim, na minha opinião, são esses daí, já que eles são os únicos que a gente não consegue obter na loja. Na loja do jogo, a gente consegue comprar grupo de civil, grupo de zumbis, aumentar o tempo do nosso bônus, transformar os carros em moedas, transformar as bombas em moedas, mas a gente não tem a opção de conseguir comprar com o nosso dinheiro a pílula azul e vermelha. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo que não fazem nem ideia de como funcionam esses dois objetos, até porque, como eu falei, eles são meio raros assim, então não é todo mundo que vai conseguir pegar. São dois itens completamente diferentes. A pílula azul, pessoal, transforma todos os veículos do jogo em moedas. Sim, é diferente daquele item lá de transformar os veículos em moeda, porque aquele item, ele praticamente tem uma porcentagem, enquanto a pílula, ela faz todos os veículos, sem exceção, virarem moedas. Enquanto a pílula vermelha, ela transforma todas as bombas do jogo em moedas. Sim, esses itens são muito bons e úteis também, só que é um pouco complicado da gente conseguir eles no jogo, mas mesmo assim, eles podem ajudar a gente bastante, principalmente se a gente quiser aumentar a nossa pontuação no jogo. Uma das poucas formas da gente conseguir obter essa pílula, galera, é comprando com gemas. Sim, a gente precisa gastar 25 gemas quando a pílula aparecer na nossa tela. E para ela aparecer, alguns aí percebem que existem alguns momentos raros aí, ou então até momentos inoportunos que ela aparece e a gente não consegue comprar, infelizmente. Mas existe um truque, galera, que dá para vocês fazerem no jogo para essas pílulas acabarem aparecendo na sua tela, para vocês terem a oportunidade de conseguir obtê-las. A cada 10 partidas que vocês jogarem no jogo, na 10ª partida, assim que você morrer, vai acabar aparecendo uma pílula na sua tela para vocês conseguirem comprar. Sim, vocês podem testar isso daí no jogo de vocês, é só vocês entrarem numa partida, deixar seu zumbi cair no primeiro buraco, ou então serem pressionados aí na primeira parede e fazer eles morrerem 10 vezes, que vocês vão ver que na 10ª partida a pílula vai acabar aparecendo. E é o seguinte, as pílulas elas aparecem de maneiras ordenadas assim, praticamente se aparecer para vocês a pílula vermelha, nas próximas 10 vezes que você morrer no jogo, vai aparecer a pílula azul, e logo em seguida vai ser a pílula vermelha, depois a azul, e elas vão ficar assim, se alternando aí, aparecendo para vocês comprarem no jogo. E não dá para vocês conseguirem guardar essas pílulas para usarem depois, ou então usar praticamente as duas ao mesmo tempo. É um pouco, na verdade é muito difícil de fazer isso. Eu acho que a única forma da gente conseguir usar as duas pílulas ao mesmo
mesmo tempo é vocês conseguirem comprar a pílula vermelha através desse método aí de morrer no jogo e depois disso comprar um pacote básico no jogo que te dá praticamente uma pílula azul. Eu acho que essa daí é a única maneira de a gente conseguir usar as duas pílulas ao mesmo tempo, mas esse pacote básico só te dá praticamente uma pílula azul, então você só tem uma chance de fazer isso e eu nunca consegui fazer, já que eu nunca gastei dinheiro nesse pacote. Chapéu mais caro. O capacete de astronauta foi o último chapéu adicionado na loja de acessórios e também ele é praticamente o chapéu mais caro que você pode obter no jogo. Ele custa 500 mil de moedas, sim, é muita coisa mesmo. Quem acha que esse chapéu aí não é caro ou então que conseguiu obter na sua conta de uma maneira bem mais fácil é porque você usa hacker ou então você está usando outros truques que eu vou falar mais a fundo aqui nesse iceberg. Mas galera, para vocês terem uma noção, se vocês quiserem obter esse chapéu de maneira completamente honesta, vocês vão precisar do seguinte, galera. Eu fiz aqui uma estimativa bem básica só para vocês terem noção o quão difícil é a da gente conseguir obter esse chapéu no jogo. E se não fosse alguns métodos aí meio que ilegais, podemos dizer, esse daí seria praticamente um acessório para poucas pessoas. Vamos dizer, pessoal, que você aí jogando de forma honesta, pegando no mínimo por partida 1000 moedas, e isso daí já é um desafio muito grande, porque é muito difícil obter 1000 moedas do jogo, que não é toda hora que aparece. Você precisa praticamente de 500 partidas jogadas pegando 1000 moedas para você conseguir obter esse chapéu. E olha que eu disse que é muito difícil de você pegar 1000 moedas por partida, galera. Então vamos dizer que esse número pode até aumentar de partidas dependendo do seu desempenho no jogo. Eu já zerei esse jogo e já fiz tudo que tinha para fazer. Peguei todas as zumbi aves, upei todos os meus zumbis e pessoal, para vocês terem noção, até hoje eu só joguei 189 partidas. Sim, galera, 189, não é nem 200. Imagine aí a demora que iria ser para eu chegar em 500 partidas. Sério, gente, olha que eu jogo esse jogo há muito tempo mesmo, galera. Há anos que eu tenho essa conta aqui com tudo salvo, bonitinho, e até hoje eu nem cheguei a 200 partidas jogadas. Então, baseado em tudo isso, realmente é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para os zumbis. Bug dos diamantes. E já que no tópico anterior eu tinha falado de meios desonestos assim, né, de conseguir meio que dinheiro nesse jogo, bora logo falar do bug do diamante, que tá nessa camada aqui, galera, inicial, porque é um bug assim que todo mundo conhece, mas possa ser que tem algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo que não esteja jogando o jogo faz anos e nem esteja ligado do que tá acontecendo nele. O maior mistério, galera, desse bug dos diamantes é porque ele não foi corrigido até hoje. Na verdade eu não testei, mas esse jogo, ele já tem tipo assim, muito tempo mesmo que esse bug ele nunca foi corrigido, e bugs como esse quebram o jogo, quebram de verdade e faz até que o jogo nem consiga mais ganhar uma fonte de renda por causa disso. Para vocês conseguirem fazer esse bug, galera, vocês precisam clicar nesse valezinho aqui para vocês assistirem um anúncio ganhando 5 gemas. Você precisa assistir praticamente 10 anúncios até chegar no último prêmio ali final para vocês ganharem uma certa quantidade de gema a mais. E assim que vocês conseguirem coletar esse prêmio, vocês precisam clicar no botão de OK, galera, de uma maneira muito rápida com o seu dedo. Tem muita gente, pessoal, que fica usando nessa parte aí autoclique para você conseguir manter esse bug ativo, galera, porque para vocês conseguirem pegar muita gema, vocês precisam clicar de uma maneira muito rápida mesmo na tela. Se vocês ficarem um pouquinho lento assim, só um pouquinho, praticamente vocês vão perder a oportunidade de pegar e vão ter que assistir mais 10 anúncios mais uma vez para conseguir ter a chance de novo. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, galera, porque eu já fiz o passo a passo completo nesse vídeo aqui, então eu não vou perder muito tempo aqui nesse iceberg só explicando esse bug, mas mesmo assim, galera, é um bug aí que existe no jogo e eu não sei porque ele não foi corrigido até hoje. Cenário Jurássico. O cenário Jurássico foi o último cenário padrão lançado até hoje, padrão que a gente consiga obter de forma progressiva no jogo, né, pessoal? Mas a pergunta é, galera, como é que esses zumbis conseguiram viajar no tempo? Nossa, galera, sério, eu acho que eu já me acostumei assim dos zumbis conseguirem estar em várias partes do mundo, até porque é um apocalipse mundial zumbi, né? Eles têm que estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas, galera, viajar no tempo, caraca, eu acho que isso daí é
um feito muito grande para um simples zumbi sem cérebro. E de certa forma não tem nem como os zumbis desde a época dos dinossauros estarem infectando o mundo, porque se eles estivessem infectando o mundo desde aquela época, praticamente não ia existir presente com as cidades de Paris, Nova York, Los Angeles, Hollywood, São Francisco, não ia existir essas cidades, muito menos pessoas até lá para eles ainda devorarem. Então eu fico com essa dúvida em saber onde é que eles escondem essa tal máquina do tempo. Camada 2, pessoal, eu espero que vocês continuem assistindo, porque um iceberg funciona assim: as primeiras camadas são as mais tranquilas, mas quanto mais a gente vai descendo, mais coisas absurdas a gente vai conseguir encontrar. Metro Pocket. Eu sei, esse jogo não faz parte da franquia Zumbi Tsunami, mas a única relação que ele tem com o Zumbi Tsunami, na verdade, é a mesma empresa, né, que fez ele, é a mesma do Zumbi Tsunami, e também, galera, o design dos personagens, que é praticamente bem parecido mesmo com as pessoas que a gente encontra no jogo. O Metro Pocket é um jogo onde a gente administra estações de metrô. Sim, a gente vai melhorando elas, colocando para mais pessoas conseguirem usar, ganhamos mais dinheiro com elas, e assim a gente consegue passar para outra estação para melhorá-la mais uma vez. O jogo ele foi lançado em julho de 2023 para Google Play, e eu não sei se ele lançou globalmente, mas a gente tinha ele aqui pro Brasil, e eu joguei ele nessa época, e sinceramente eu me diverti bastante no começo dele, mas só que logo assim diante no jogo eu senti que ele estava faltando muita coisa, e muita coisa mesmo para a gente passar o tempo, porque de certa forma ele ficava um pouquinho enjoativo. Eu acho que foi isso que foi responsável por fazer ele não ser um grande sucesso assim, e ele acabou sendo removido logo em diante da Google Play. Eu não sei porque a Mob Game não continuou atualizando esse jogo, tentando, fazendo mais anúncios para divulgar mais ele, porque realmente esse jogo foi muito injustiçado. E é por causa dessa injustiça que esse jogo sofreu que eu resolvi colocar ele aqui em uma partezinha desse iceberg para ele nunca ser esquecido de certa forma. Zumbi Ave Dupla. E eu acho que esse bug é o segundo mais famoso depois do bug das gemas. Galera, no jogo a gente consegue sim usar duas zumbi aves iguais ao mesmo tempo. Eu acho que isso daí deveria ser uma mecânica padrão no jogo, sem a gente precisar ter que fazer um bug para conseguir obter esse feito. E fazer isso daí, galera, é de certa forma muito legal, principalmente se vocês já conseguiram obter as últimas zumbi aves lendárias que existem no jogo, porque com elas, com certeza isso daí fica muito melhor, já que os poderes e habilidades que ela tem são muito relevantes no jogo. E usar esses poderes e habilidades duas vezes mais deixa o jogo muito mais divertido mesmo. E isso é muito bom para aquela zumbi ave que você gostou muito da habilidade, ou então tá precisando muito usar aquela habilidade dela, seja para conseguir mais dinheiro, ou então para conseguir farmar mais pontos. Esse bug vale muito a pena, é claro, com a zumbi ave certa, né? Se vocês quiserem saber o passo a passo certinho para conseguirem fazer essas zumbi aves ficarem duplicadas no seu jogo, eu já fiz um vídeo aqui mostrando o passo a passo certinho para vocês conseguirem fazer no seu jogo também, bem explicado, tudo certinho. Eu só não vou explicar aqui, galera, porque é o que eu falei, eu não quero perder os minutos que eu tenho desse iceberg explicando isso. Mas uma coisa que poucos sabem sobre esse bug é que dá para vocês, galera, de certa forma usar não só duas, como até 3 zumbi aves ao mesmo tempo. Sim, galera, dos 3 zumbi aves completamente iguais que vocês podem usar no jogo, e que poucos sabem que dá para fazer isso. Na verdade, tem alguns poréns isso daí, galera, que não é com todas as zumbi aves que dá para vocês fazerem isso no seu jogo, beleza? Eu fiz isso, por exemplo, com a zumbi ave, galera, de dinheiro, galera. A zumbi ave lendária que fica cagando dinheiro, que eu gosto de falar assim, né, pessoal? Dá para vocês conseguirem duplicar essa zumbi ave no seu jogo. E se vocês, galera, participar do evento, galera, que acontece na quarta-feira, galera, que vem aquele evento que vem aquela zumbi ave, galera, que começa a cagar moedas para vocês também, praticamente vocês vão estar usando no jogo 3 zumbi aves iguais ao mesmo tempo. Isso daí é muito legal. Eu já fiz um vídeo mostrando os truques para vocês fazerem isso e como é que ficou, e foi um resultado, tipo assim, muito legal, galera. Eu amei, literalmente foi uma chuva de moedas que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Site abandonado.
Se vocês pesquisarem aí no Google, galera, ou então no seu navegador de preferência, Mob Games, vocês vão conseguir achar o site antigo dessa empresa. Assim, galera, a Mob Games, que é a empresa criadora do Zumbi Tsunami e outros jogos aí, tinha antigamente um site que, na verdade, até agora, ele existe, galera, mas só que infelizmente está desatualizado e até de certa forma abandonado. No site a gente consegue ver alguns jogos dessa empresa, principalmente o Zumbi Tsunami e outros jogos que eles têm aí para iPhone e também para Android. É claro que tem certas coisas aí que estão desatualizadas nesse site, tipo a informação do Zumbi Tsunami que não fala que ele tem para Android, né? E isso é muito estranho. Mas mesmo assim, galera, é até uma sensação boa olhar esse site, porque ele praticamente tem um layout assim e um formato bem antigo, galera. Parece até que eu tô navegando, na verdade, naquele Wayback Machine para dar uma olhada de como eram os sites antigamente, mas na verdade eu nem tô nele, galera. Esse daqui é o site que está de certa forma ativo até hoje, mesmo estando abandonado e desatualizado. Eu não sei como ainda ele ainda não foi derrubado. Depressão pós-jogo. Essa é praticamente uma sensação que só quem zerou esse jogo e já fez tudo o que tinha pra fazer nele consegue sentir. Galera, o Zumbi Tsunami é um jogo incrível, muito divertido e praticamente na Google Play não existe um jogo como esse para substituí-lo. Então, galera, uma das coisas mais tristes que pode acontecer é você zerar o jogo e fazer tudo o que tinha para fazer dentro dele. Quando a gente começa a jogar ele, tudo é novidade, dá para a gente ainda assim fazer muita coisa e existe um longo caminho pela frente até a gente conseguir completar o jogo 100%. Mas depois que a gente faz tudo o que tinha para fazer dentro dele, a gente começa a sentir uma sensação de vazio, galera, uma sensação de que não tem mais nada para a gente conseguir fazer no jogo, porque praticamente a gente já conseguiu o diploma de graduação, completou todos os troféus, upou os zumbis no nível máximo, pegando todos os power-ups e até mesmo pegou todas as zombie aves, que de certa forma não é um desafio assim para zerar o jogo, mas é uma coisa a mais assim que a galera arruma para fazer para conseguir prolongar a existência dele. É nessas horas aí que uma atualização a mais assim no jogo, aumentando o progresso dele, ou então com certeza adicionando mais cenários ou mais missões para a gente fazer, cairia muito bem, principalmente, galera, para prolongar as horas de jogo da galera. Mas infelizmente hoje em dia o jogo tá em um estado de abandono praticamente. A Mob Game, ninguém sabe onde ela se meteu e eles nunca mais atualizaram o jogo, trazendo atualização de verdade. Eu sei que toda semana tem um eventozinho ou então alguma coisinha assim para a gente fazer no jogo, mas galera, isso daí é praticamente eventos repetidos que já são pré-programados para acontecer naquele dia e naquela data. Tanto até que se vocês mudarem a data do seu jogo e colocarem a data que vai ocorrer aquele evento que o jogo está mostrando, vocês conseguem praticamente jogar esse evento no dia errado, de certa forma. Mas essa depressão pós-jogo realmente existe no Zumbi Tsunami. Quando o jogo é bom, a gente não quer que ele acabe. Camada 3, pessoal, eu espero que vocês já tenham deixado um like nesse vídeo para me ajudar, porque realmente foi muito difícil achar todos esses tópicos para formar esse iceberg aqui exclusivo do canal. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram até agora e vamos lá continuar. Zumbi Carnival. Zumbi Tsunami, pessoal, nunca começou a ser chamado de Zumbi Tsunami inicialmente. Na verdade, o primeiro nome que o Zumbi Tsunami teve foi Zumbi Carnival. Sim, galera, esse foi o primeiro nome, mas infelizmente não durou tanto tempo assim, galera, porque esse nome era praticamente o mesmo nome de outro jogo que já existia de interação social. Em 2012, pessoal, existia um jogo da Taito Game chamado Zumbi Carnival e, sinceramente, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, já que ele parece que nunca foi lançado no Android. Então eu nunca consegui jogar, mas parece que ele é um jogo de zumbi baseado em a gente conseguir meio que destruir prédios assim. As únicas imagens que eu consegui achar dele foi praticamente essas daí e foi bem poucas mesmo. Mas acontece que a Mob Games acabou sendo notificadas por causa desse conflito aí de nomes, né, envolvendo direitos autorais. Então eles acabaram tendo que mudar o nome do jogo para Zumbi Tsunami, já que o Tsunami era praticamente um dos power-ups que já existia no jogo na época, então eles colocaram esse nome de Zumbi Tsunami e ficou até que melhor do que Zumbi Carnival. Mas tem algumas imagens antigas e até mesmo fotos nas redes sociais da Mob Games que dá para a gente ver esses vestígios do nome antigo que tinha no jogo e até mesmo a logo. Zumbi Tsunami Online.
Zumbi Tsunami Online, pessoal, é um jogo flash do Zumbi Tsunami. Praticamente não é do Zumbi Tsunami oficial, mas sim uma cópia. O jogo tem online no seu nome, galera, não porque dá para vocês jogarem com muitas pessoas assim em um servidor, então até mesmo fazer um x1 ali de um zumbis contra o outro. Na verdade, ele só tem esse nome online porque dá para a gente jogar só de forma online através de sites. E o que falar desse jogo, galera? É praticamente uma cópia de Zumbi Tsunami, né, pessoal? Ele, por ser um jogo flash, tem uns gráficos muito mais simples mesmo, parecendo até que foi tudo assim desenhado, né, à mão, assim, no Paint, e tipo assim, ele tem as movimentações bem simples, só que bem parecidas mesmo com o Zumbi Tsunami, porque a gente consegue pular com os zumbis, devorar os civis, destruir veículos, tudo isso que a gente tem no Zumbi Tsunami, a gente tem nesse jogo, só que é claro, de uma forma bem simples. E o que me impressionou nesse jogo foi a progressão simples, mas mesmo assim que a gente tem dentro dele, galera, porque no jogo a gente consegue pegar moedas assim como no original, e com as moedas a gente pode ir no shopping do jogo e conseguir comprar power-ups, chapéus e muitas outras coisas aí que a gente pode aumentar a possibilidade de coisas acontecendo na nossa gameplay. Eu sei que hoje em dia isso daí parece ridículo, mas sinceramente, se eu tivesse achado esse jogo na época, eu estaria jogando os dois, tanto o original quanto essa versão aí piratona aí que existe na internet. Jogo de tabuleiro. Muitos estranharam o lançamento disso daí em 2018, porque o que um jogo de tabuleiro tem a ver com um jogo de celular? Galera, existe sim um jogo de tabuleiro físico do Zumbi Tsunami que vocês podem jogar aí com seus amigos, galera. O legal é que esse jogo, ele parece que recebeu sim uma versão aqui pro Brasil, então em algumas versões desse jogo que se vocês quiserem comprar, eles podem estar assim traduzidos. Eu acho que o mais legal desse jogo são com certeza as figuras que existem nele, porque nele a gente tem as cartas com os itens, alguns itens que a gente pode ter no jogo, outros que a gente só tem apenas nesse tabuleiro. A gente também tem os zumbizinhos aí que a gente pode fazer as hordas, que eles são esses quadradinhos aí, muito legal. E esse jogo, galera, sinceramente eu achei ele muito interessante. É claro que ele é meio caro, se vocês acharem por aí na internet, ele vai custar facilmente mais de 100 reais, pode até chegar a 200 reais aí, então ele é meio caro de se obter, mas de certa forma ele é bem obscuro mesmo e poucos sabem da existência dele. Na época eu sei que muitos não gostaram dessa ação aí que a Mob Games resolveu fazer, porque, poxa, eles além de estarem atualizando o jogo que estava quase abandonado, querendo mais atualizações, eles além disso resolveram fazer um outro jogo de Zumbi Tsunami, só que em formato de tabuleiro. Talvez não sejam muitas pessoas aí que vão querer sair do celular para jogar esse jogo de tabuleiro, mas mesmo assim existe, é uma ação que eles tentaram fazer. Camada 4, pessoal, a última camada finalmente desse jogo, e é a que mais vem coisas legais e interessantes que poucos sabem. E deixa aí nos comentários as coisas que até agora vocês não sabiam que existia no jogo. Elsa no jogo. Elsa, sim, Elsa do Frozen está no Zumbi Tsunami, pessoal. É até um pouco absurdo isso daí, mas deixa eu explicar mais para vocês como esse fato aconteceu. O Zumbi Tsunami, galera, foi lançado para Android em 2013, e vocês sabem aí, quem pelo menos curte o universo dos filmes de animação sabe que em 2014, no ano seguinte, foi lançado o filme Frozen. E esse filme aí, galera, foi um sucesso danado, tanto o filme quanto a música Let It Go, né? Vocês sabem que isso daí foi praticamente uma febre mundial. E por causa desse sucesso avastrador de Frozen, o Zumbi Tsunami resolveu colocar a Elsa dentro do jogo. Sim, galera, não literalmente dentro do jogo, mas sim em um dos anúncios de divulgações que eles faziam para colocar propagandas para o jogo. E o anúncio, pessoal, é esse daqui, olha só que interessante. Na verdade, existe muitas outras formas aí desse anúncio com outros personagens diferentes, mas por algum motivo, galera, desse daí específico, aparece a Elsa correndo de um zumbi, galera, assim. Quando eu vi isso, galera, eu achei muito engraçado. Eu até achei que de certa forma seria alguma parceria ou não, mas eu acho que eles realmente colocaram a Elsa aí só mesmo para chamar mais atenção, já que era praticamente uma febre assim que estava sendo Frozen naquela época. Mas não existe nenhuma Elsa aí, nem no jogo, nem em nenhum lugar para a gente conseguir obter nele. Seria muito bom se eles colocassem, pelo menos na época, né, uma Elsa assim em formato de civil, só para dar aquela zoada, né, do zumbi devorando a Elsa, mas eles não colocaram isso porque poderia dar algum problema aí com a Disney, né? Mas mesmo assim, galera, existe essa variação desse anúncio aí com a Elsa correndo aí do zumbi.
Angel Rush Zumbi Tsunami. Esse é um spin-off de Zumbi Tsunami que praticamente quase ninguém sabe da existência dele, pessoal. O jogo, ele até hoje, ele não foi lançado globalmente, mas ele está praticamente até agora em desenvolvimento, entre aspas, né, galera? Desde outubro de 2023 o jogo está em beta e esse jogo, galera, é um jogo com uma proposta bem diferente do Zumbi Tsunami que a gente conhece hoje em dia. É praticamente um gênero diferente, só que com o tema de Zumbi Tsunami, galera. O jogo, ele é como se fosse um daqueles jogos, galera, de autoclique, né, onde a gente tem que clicar, mas nesse jogo a gente fica clicando para os zumbis devorarem os pedestres, as coisas, para a gente conseguir ganhar moedas e upar nesse jogo. É até de certa forma interessante, eu gosto desse estilo, né, principalmente com essa temática aí de Zumbi Tsunami. Então eu acho que a Mob Games deveria sim finalizar esse jogo e lançar globalmente, porque esse jogo aí, diferente até do Pocket Metro, ele poderia dar mais certo do que ele. O jogo está praticamente há 3 anos aí em beta, né, e a última atualização que tivemos dele até agora foi em outubro de 2025, até agora em 2026 a gente não teve nenhuma atualização a mais assim desse jogo, e muito menos um trailer, ou então alguma data assim de estimativa de lançamento que a gente poderia ter dele até então. Mas galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse iceberg de Zumbi Tsunami. Como eu disse para vocês, me desculpem se vocês não gostaram de algumas categorias que eles tiveram, porque realmente é muito difícil fazer um iceberg nesse jogo. Eu nem sei se existe outros icebergs por aí, mas eu resolvi fazer porque todos os icebergs eu sempre faço aqui no canal para eles ficarem 100% originais. Mas mesmo assim, eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Então valeu! Falou e fui!